A justiça autorizou um adolescente transexual de 13 anos de idade a alterar os documentos pessoais com um novo nome feminino e ainda ter acompanhamento psicológico e uma futura cirurgia de troca de sexo. A criança, segundo a família, começou a apresentar uma nova identidade de gênero aos 3 anos de idade. A partir daí, passou a viver como uma menina. Um acompanhamento psicológico ajudou a identificar a transexualidade. Hoje a garota tem 13 anos e recentemente conseguiu na justiça o direito de usar o nome social na vida cotidiana. A decisão contempla ainda o acompanhamento médico e psicológico e futuramente até a mudança de sexo. Por telefone, a mãe conversou com o Jornal da Justiça e contou como foi o processo de transexualização da filha. Tudo parecia uma fase. Aí nós começamos a procurar pessoas qualificadas, médicos qualificados, e todos diziam a mesma coisa. Diziam que parecia ser um transgênero. E aí nós demoramos algum tempo para ter certeza, tu entendeu? E até ela nos colocar que queria. Até ela nos dizer que foi aos 9 anos que ela nos disse que estava aprisionada dentro do corpo, que não coincidia com o que ela era. Aí sim, aí começou a nossa batalha para nós aceitamos, acolhemos e o mais importante para nós, com certeza, é a felicidade da nossa filha. A transexualidade é identificada quando o indivíduo não se reconhece com o sexo de nascimento e deseja fazer a transição para um gênero diferente. Segundo a publicação inglesa The New England Journal of Medicine, 66% dos casos já podem ser identificados ainda na infância. Diante disso, a OMS, Organização Mundial de Saúde, decidiu tirar a transexualidade da lista de transtornos mentais. Para o grupo Estruturação, que luta pelos direitos da comunidade LGBT, a decisão judicial que beneficiou a menina gaúcha é um avanço. Também é uma ação pedagógica, né? Na medida em que o judiciário, que é um poder tão importante e que tem muita credibilidade social, ela sinaliza uma decisão como essa, ela de forma pedagógica, ela começa a sinalizar para a sociedade que casos como esse, que a transexualidade, que a homossexualidade, elas devem ser tratadas com todo o devido respeito. E a gente precisa lutar por uma sociedade cada vez mais plural e que respeite os direitos humanos. Para a família da menina, agora se inicia uma nova etapa na vida dela e também um novo desafio. É uma batalha que as coisas vão acontecendo, nem todo mundo pensa igual, o ser humano cada um tem uma reação, né? E ela é a história dela, ela vai ter que batalhar e viver cada dia é um dia. E quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é a advogada Renata Vilas Boas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, qual o procedimento legal hoje no Brasil para se conseguir autorização para troca de sexo? Bom, você precisa fazer um procedimento judicial, né? Porque para a gente, se eu vou até o médico e peço para fazer isso, pode ser considerado um crime de mutilação. Então, recomenda-se que vá até o judiciário pleitear esse direito que a pessoa tem. E como é esse trâmite no judiciário? Bom, não é um trâmite tranquilo, porque você vai ter que fazer a demonstração que realmente está numa situação de trânsito, porque é aquela ideia de que como a pessoa não está adequada àquele corpo que ela tem, então eu preciso fazer uma comprovação disso. Então são laudos aí de psicólogos, psiquiatras, né, para verificar essa possibilidade. E no segundo ponto é se eu tenho a condição física de me submeter a uma cirurgia desse porte. É preciso, então, a avaliação de vários profissionais. Com certeza, porque a gente não pode pensar simplesmente nessa ideia de eu quero fazer, eu vou fazer, porque não tem como funcionar assim dentro da nossa estrutura jurídica. Mesmo porque eu poderia estar colocando essa pessoa em risco com relação à sua saúde, porque o tamanho dessa cirurgia acaba importando em risco para a vida. Qualquer cirurgia por si só, né, já é um risco, e nesses casos também. Mas assim, mesmo com todo esse risco, tem que ser avaliado então pelos profissionais competentes para verificar se não é o mais adequado para aquela pessoa. Qual que é o primeiro passo? Como se dá o início desse processo? Procura orientação psicológica? Alguém encaminha a pessoa para um órgão específico para que haja essa possibilidade de se entrar na justiça e ter o direito da troca de sexo? Porque no primeiro momento precisa ter essa identificação e esse reconhecimento, porque às vezes a pessoa ela
não quer buscar isso, né? Ela tem todo esse sentimento, mas ela tem receio do preconceito da sociedade. Então, o primeiro passo seria com a própria pessoa. Ela, então, reconhecendo e buscando os seus direitos. Aí, o primeiro passo vai ser o quê? Buscar um psicólogo para verificar se realmente é aquela situação, porque às vezes ela passa por aquilo, mas eu preciso de uma identificação e os laudos médicos. E, posteriormente, então, ingressar em juízo. Aí pode ser via defensoria pública ou um advogado legalmente constituído. A reportagem mostrou aí um caso até delicado, né? Que é criança, adolescente que manifesta a transexualidade. É o mesmo procedimento para adultos e para um menor de idade, nesse caso, para troca de sexo, ou não? Eu tenho a diferença que quando a gente está tratando com adulto, eu já tenho um amadurecimento e ele já responde pelos seus atos. No caso do menor, né, criança ou adolescente, aí é preciso que os pais estejam juntos nesse processo. Mas se os pais se negarem, essa criança, esse adolescente pode buscar a defensoria pública e obrigatoriamente a intervenção do Ministério Público, né, em todos os atos desse processo. Mesmo ele sendo menor de idade, ele pode procurar a defensoria? Mesmo ele sendo menor de idade. Aliás, é um dos direitos que a criança e adolescente tem, porque às vezes há um confronto entre o que os pais almejam e desejam para esse filho e outro que essa criança deseja para ela, né? Então, mesmo diante desse confronto, existe a possibilidade de recorrer até a defensoria pública para ela fazer esse papel e apresentar o problema ao judiciário. Tá ótimo, doutora. A gente volta nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho para a senhora. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Renata Vilas Boas, que hoje conversa com a gente a respeito das mudanças de sexo para transexuais. Doutora, é sempre necessário o posicionamento da justiça nesse caso ainda? Sim, é sempre necessário, mesmo porque vai implicar na alteração do nome da pessoa, não o nome social, mas a sua documentação toda vai ter que ser alterada. E o que vem primeiro, a mudança do nome ou a cirurgia? Ou isso não interfere? Bom, os tribunais ainda não entraram num consenso com relação a isso, né? Então, o entendimento que se tem atualmente é que para fazer a alteração do nome teria que passar pela cirurgia primeiro. Então, primeiro seria a cirurgia e posteriormente a alteração do nome. Contudo, vão ter situações em que a pessoa não pode se submeter à cirurgia. Então, imagine aí que seja uma pessoa cardíaca, diabética e que não pode fazer essa cirurgia. Então, nesse caso, já tem aberto alguns precedentes para fazer a alteração do nome sem ter feito a cirurgia. Sempre pensando na ideia da dignidade da pessoa humana, porque apesar de não ter feito a cirurgia, ela se apresenta como, né, ela se sente pertencendo a outro gênero. Então, nada mais justo que a sua documentação venha retratar isso. Se, por exemplo, a pessoa entra na justiça para pedir, o pedido dela é negado, ela pode recorrer até as últimas instâncias? Pode, ela pode recorrer, né? Então, assim, ela vai dar entrada em primeiro grau no lugar onde ela tem domicílio, né? Depois ela vai recorrer para o Tribunal de Justiça referente àquele estado. E se ainda assim não conseguir, existe a possibilidade de chegar aqui até o STJ. E dependendo de como for trabalhado essa ação, até o STF, né? Então, vai depender da ação em si. Então, sim, existe possibilidade de recorrer a todos os tribunais. Bom, não existe uma lei específica ainda sobre esse assunto. Uma lei ajudaria? Olha, não tem a lei realmente. Eu, pessoalmente, acho que a gente não precisaria de mais leis no nosso ordenamento jurídico. Basta que eu tenha uma diretriz, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, isso já por si só resolveria o problema. Contudo, uma lei vem num caráter educativo, ela vem num caráter, assim, de alguns médicos falarem, não, então está previsto na lei, eu vou poder fazer, porque a nossa sociedade, ela gosta muito de estar ali legislado, tá o preto no branco, mas efetivamente não precisaria, porque atenderia ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio máximo para a gente. Eu imagino que as demandas que cheguem à justiça não sejam muito grandes a esse respeito, mas o que a justiça tem decidido em casos semelhantes? Não, realmente não são muitas, não, as pessoas que procuram, né, em razão da dificuldade em si de fazer a cirurgia, de ter condições econômicas, né, de querer se expor, porque querendo ou não acaba, né, todo mundo fica sabendo daquela situação e tem muita gente que se retrai. E nós temos também a dificuldade, né, de que um processo que corre em segredo de justiça e, portanto, ele não é assim noticiado, não é tão divulgado. Mas o que a gente já tem? Né? Essas possibilidades de fazer essa cirurgia. E nós já temos decisões, inclusive, determinando que quem que faça pelo SUS.
Né? Então, não só um médico particular, um hospital particular, mas também a rede pública tendo que arcar com essa cirurgia. Então, já existe essa possibilidade. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com a advogada Renata Vilas Boas a respeito da mudança de sexo da legislação e dos precedentes abertos na Justiça pelas decisões a respeito desse assunto. Obrigada pela participação. Eu que agradeço e até breve. Até uma próxima.